quase ninguém percebe quando a vida entra no modo automático. Não existe um aviso, não existe um marco claro. Um dia você apenas acorda e entende exatamente o que precisa fazer antes mesmo de sair da cama. O corpo levanta, a mente já sabe o caminho, o coração vai atrás. Não há surpresa, não há expectativa, não há novidade. E o dia começa assim, sem pedir licença, sem prometer nada. O problema não é viver dias comuns. O problema é quando esses dias começam a pesar, não por serem difíceis, mas por serem previsíveis demais. E ainda assim, mesmo nesse cenário silencioso, Deus não se retira. Ele não abandona os dias que parecem pequenos. Ele habita exatamente neles. Existe um tipo de cansaço que não chama a atenção de ninguém. Você não está em crise, não está chorando, não está pedindo socorro. Você está funcionando. E talvez seja isso que mais cansa. Porque funcionar exige energia constante, exige equilíbrio emocional, exige controle interno, exige fé contínua. Você não pode parar, não pode cair, não pode desorganizar. Então você segue, dia após dia, semana após semana, e esse desgaste vai se acumulando em silêncio. Não é o peso de uma dor intensa, é o peso de continuar sem interrupção. E poucas pessoas percebem o quanto isso consome por dentro. Sua fé ainda existe. Ela não desapareceu. Ela apenas mudou de forma. Antes, talvez ela viesse acompanhada de emoção, de expectativa, de entusiasmo. Hoje ela vem acompanhada de constância. Você acredita, mas sem euforia. Confia, mas sem arrepio. Ora, mas sem aquela sensação de proximidade intensa. E isso gera um conflito interno difícil de explicar. Porque você não quer perder a fé, mas também não quer fingir que sente algo que não sente. Essa fé que permanece sem emoção não é fraca. Ela é resistente. Só que quase ninguém ensina como lidar com esse tipo de fé. Sem perceber, você começa a olhar para outras histórias cheias de viradas, encontros marcantes, respostas rápidas. Pessoas que dizem que Deus falou claramente, que tudo mudou, que houve um antes e depois. E quando você compara isso com a sua rotina, algo dói. Sua história parece simples demais. Seu caminho parece lento demais. Sua fé parece discreta demais. E nasce uma pergunta silenciosa. Será que Deus está agindo em mim do mesmo jeito? Essa comparação não gera inveja, gera desânimo, porque você começa a achar que sua caminhada não tem valor suficiente. Você foi ensinado a buscar momentos especiais, experiências intensas, acontecimentos marcantes. Mas Deus nunca disse que o extraordinário seria a regra. Ele sempre trabalhou com processos longos, lentos, silenciosos. O extraordinário impressiona, mas não sustenta. O ordinário sustenta. É nele que a fé se aprofunda.
que o caráter se fortalece, que a confiança se estabiliza. Deus não está interessado apenas em te impactar. Ele está interessado em te formar. E formação leva tempo, repetição e constância. Talvez o que mais confunda você seja isso. Você ora, mas o cenário continua igual. Você espera, mas nada muda. Você confia, mas o dia seguinte se parece com o anterior. E lentamente nasce a sensação de que Deus está parado. Mas Deus não trabalha apenas alterando circunstâncias. Muitas vezes, Ele trabalha retirando apoios emocionais, quebrando expectativas irreais, ensinando você a viver sem depender de sinais constantes. Enquanto você espera algo mudar fora, Deus está fortalecendo o que precisa permanecer dentro. Existe um ponto na caminhada espiritual em que Deus diminui as luzes, não para confundir, mas para amadurecer. Ele ensina você a caminhar sem enxergar tudo, a confiar sem entender tudo, a continuar sem sentir tudo. Essa fé não nasce em encontros marcantes, nasce em longos períodos de rotina. Ela aprende a obedecer sem recompensa emocional. Aprende a permanecer sem confirmação diária. Aprende a confiar apenas porque Deus continua sendo Deus, mesmo quando nada acontece. Você não precisa sair da sua vida comum para encontrar Deus. Ele já está nela. Ele está nos mesmos horários, nos mesmos caminhos, nas mesmas tarefas. Ele caminha com você enquanto você resolve coisas simples. Enfrenta responsabilidades repetidas. Vive dias previsíveis. A espiritualidade mais profunda não foge da vida comum. Ela encontra Deus dentro dela. Quando você entende isso, a rotina deixa de ser inimiga e se torna espaço de intimidade silenciosa. Talvez o maior engano seja achar que Deus só age quando algo muda de forma visível. Existe uma fidelidade que não faz barulho, um cuidado que não chama a atenção, uma presença que não precisa ser anunciada. Há palavras antigas que lembram que a misericórdia de Deus não depende do que sentimos, nem do que acontece ao nosso redor, porque ela se renova todos os dias, mesmo quando o dia parece comum, repetido, silencioso. Mesmo quando nada parece diferente, ainda assim somos sustentados mais uma vez. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Lamentações 3, 22, 23. Nem todo milagre muda o cenário. Alguns milagres impedem que você se perca por dentro. Permanecer com o coração íntegro, continuar acreditando, não endurecer, não desistir, não se tornar amargo, isso é milagre. Só que é um milagre silencioso. Não gera testemunho impactante, não chama a atenção, não impressiona. Ele apenas sustenta a sua vida dia após dia. E talvez esse seja o tipo de milagre
que você mais precisa agora. Talvez você esteja vivendo hoje respostas de orações antigas sem perceber. Você pediu força e recebeu constância. Pediu paz e recebeu estabilidade. Pediu cuidado e recebeu uma rotina que te mantém vivo, de pé inteiro. Deus nem sempre responde com mudanças visíveis. Às vezes, Ele responde com sustentação diária. E isso também é amor, mesmo que não pareça extraordinário. Existe um medo que quase ninguém confessa. O medo de que a vida continue assim para sempre. O medo de que não haja grandes viradas. O medo de que tudo permaneça comum demais. Mas talvez o problema não seja a falta de mudança, e sim a ideia de que só o extraordinário tem valor. Deus não mede sua vida pela intensidade dos acontecimentos, mas pela fidelidade na caminhada. Uma vida simples vivida com fé constante tem mais profundidade do que parece. Deus não se afasta quando você está cansado. Ele não exige que você esteja sempre animado, sempre confiante, sempre forte. Ele se aproxima no cansaço silencioso, naquele suspiro profundo que ninguém vê. O silêncio de Deus não é ausência, é presença sem espetáculo, é cuidado sem barulho, é fidelidade que não depende do seu estado emocional. Talvez maturidade espiritual seja aprender a descansar mesmo sem entender tudo, confiar mesmo sem respostas claras, continuar mesmo sem entusiasmo. Deus nunca prometeu clareza constante, Ele prometeu presença. E quando você entende isso, algo muda dentro de você. A cobrança diminui. A ansiedade perde força. A fé se torna mais simples, mais firme, mais real. Deus, ensina-me a te reconhecer nos dias comuns. Ajuda-me a não desprezar a rotina, a não rejeitar o ordinário, a não achar pequeno aquilo que sustenta minha vida. Livra-me da ansiedade de querer sempre algo novo, algo intenso, algo extraordinário. Sustenta minha fé quando ela não sente, mas permanece. Caminha comigo nos dias simples, nos dias repetidos, nos dias silenciosos. Que eu aprenda a descansar em Ti mesmo, quando nada muda. Permanece comigo enquanto eu continuo, enquanto eu sigo, enquanto eu confio. Se hoje foi apenas mais um dia, ainda assim Deus esteve presente. Se nada extraordinário aconteceu, algo foi sustentado. Não despreze sua rotina, ela também é lugar de milagre. Permaneça aqui no canal. Inscreva-se para continuar caminhando por reflexões que não gritam, mas acompanham. Compartilhe com alguém que esteja cansado de esperar grandes mudanças e precise lembrar que Deus continua presente,
mesmo quando a vida parece comum demais.